meus amores! Eu sou a professora Thaís, essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje a gente vai concluir o módulo 14 sobre ligações químicas. Essa é a nossa quarta aula. Calma, gente, que essa vai ser a última sobre ligações químicas, ok? Lembrando que a essa altura do campeonato vocês já treinaram bastante com as atividades, já estão com o conteúdo na ponta do lápis, bem espertinho. Hoje nós vamos aprender sobre a ligação metálica, que, ao meu ponto de vista, é a ligação mais fácil que tem. Antes de falar sobre a ligação metálica, eu preciso lembrar a todos que é imprescindível que a gente tenha sempre em mãos a tabela periódica. Saiba identificar os elementos que são ametais e os que são metais. E saiba identificar a carga presente em cada um dos elementos da família, ou da família inteira, né? No caso aqui. E quantos elétrons ele tem na sua camada de valência. Essa informação a gente usa só o tempo inteiro, como vocês podem ter observado quando a gente estudou a ligação iônica, que por um acaso acontece entre elementos positivos e negativos, chamados de cátions e ânions, que são os metais com ametais, metais com hidrogênio em uma transferência de elétrons. Na aula passada a gente estudou a ligação covalente, que acontece entre elementos negativos, ou seja, entre ânions, e eu tenho os ametais com os ametais ou hidrogênio com ametais. Adivinha o que sobra para a ligação metálica? Ah, super fácil! A ligação metálica vai ser uma ligação entre elementos de carga positiva, completando a nossa possibilidade de mistureba. Beleza? Isso quer dizer que eu vou ter elementos da família 13, elementos da família 2 e elementos da família 1 envolvidos nessa ligação, ok? Vamos lá? Tá. Vou especificar então que ela ocorre entre cátions. E vai ser sempre um metal com um metal. Ok? Bem, esses compostos metálicos, ele é caracterizado pelo acúmulo de elétrons. Falou de acúmulo de elétrons, falou de ligação metálica. Da mesma forma que falou de transferência de elétrons, é iônica. Falou de compartilhamento, é covalente. Tá certo? Iônica, transferência de elétrons, covalente, compartilhamento de elétrons, metálica, acúmulo de elétrons. Beleza? Beleza! Amores, o que vai acontecer é que os elétrons vão se juntar ao redor desse aglomerado. Por exemplo, um metal da família 2 com um metal da família 1. Para eles se estabilizarem, tem que ser assim, né? Que é para juntar assim, ó. 2 com 2. Certo? Então, o que ele vai fazer é acumular esse tanto de elétrons na superfície. Se fosse com um elemento da família 3, ia ser assim, ó. Esse aqui precisa de 2. Esse aqui precisa de 3. Então, aqui não vai dar certo, né? Aí, precisa assim. Aí eu pego um desse daqui e depois eu pego um desse daqui. Ahá! E aqui, ó, eu vou acumular os elétrons dessas gracinhas na superfície. Esse acúmulo de elétrons livres vai ocasionar um comportamento bem característico nas substâncias que são metálicas. Alguns deles a gente sabe de cor e salteado,
porque são materiais que a gente usa demais na cozinha. Por exemplo, eles são bons condutores de calor e energia. Então, é um material que, se eu botar na energia dar choque, ele é um material de característica metálica. É um material que ele esquenta, é um material de característica metálica. Beleza? Outra característica bem interessante é que eles podem ser transformados Posso falar? Podem ser transformados em lâminas, tá? E essa propriedade de ser transformado em lâmina é uma propriedade chamada maleabilidade. Então, eles são transformados em lâminas. E eles também podem ser transformados em fios. E essa propriedade de ser transformado em fio se chama ductibilidade. Ductibilidade. Certo? Então, se eu falei em transformar em lâminas, é maleabilidade. E se eu falei em transformar em fios, é ductibilidade. Ok? Agora, quais serão as características, por exemplo, de uma liga metálica? Porque ele vai formar uma liga metálica. Forma liga metálica. Sabe o que vai possibilitar isso? Essas ligas metálicas, elas têm menor temperatura de fusão, certo? Então, eu posso esquentar que ele derrete relativamente fácil. Ele vai ter maior dureza. Então, eles vão ser realmente duros de você não poder quebrar na mão, entendeu? Ela vai ter maior resistência mecânica. Quando eu falo de resistência mecânica, é da possibilidade de usar mesmo, tá? De ficar mexendo, de ficar em atrito. E ele vai resistir bastante. E por último, mas nem por isso menos importante, ele vai ter menor densidade, tá? E quando ele tem essa menor densidade, quer dizer que ele vai ser, digamos assim, mais leve, tá? Podendo ser utilizado melhor. Quanto à fórmula que eu vou obter através dessa ligação, eu vou respeitar as fórmulas químicas que a gente estudou na aula passada. Eu tenho a fórmula mecânica, eu tenho uma fórmula estrutural e eu tenho uma fórmula eletrônica. Lembrando que na fórmula eletrônica vai formar uma nuvem. Então, sim, a gente pode colocar, vamos dizer assim, uma fórmula aleatória do Na, que é da família 1, com Mg, que é da família 2. Vão precisar de 2 Na. Eu posso fazer assim, ó. Na tem um elétron na sua camada de valência, certo? Tá aqui, ó, família 1. Mg tem 2, eu vou representar de marrom claro o elétron do Mg.
eu posso fazer uma nuvenzinha aqui, ó. Tá? Porque vai formar uma nuvem de elétrons. Ai, que bonitinho, gente! Se eu for representar pela fórmula estrutural, fácil. Na, tracinho, Mg, tracinho, Na. E cada tracinho desses vai representar um elétron que está sendo transferido ou compartilhado. Nesse caso, vai ser acumulado. Ok, meus amores? Lembrando que a fórmula molecular dele ficaria Na2Mg. Ok? Super simples. Compreendido? Professora, a senhora pode, por favor, revisar como é que eu pego a fórmula e faço essa fórmula sabendo da família? Posso? Bora brincar de fazer fórmula, então. Eu ouvi alguém dizer assim, eu nem pedi isso. É, né? Vai nessa. Então, ó, fazendo fórmulas. As moleculares, para fazer uma fórmula molecular, eu vou inverter a posição da carga, tá? Eu vou inverter o dono delas. Então, por exemplo, BE, que tem 2 mais, e BR, que tem 1 menos. Eu vou pegar essa carga aqui, ó. Ignore o sinal. Por que que eu vou ignorar o sinal? Porque o sinal, ele não desce. E vou inverter a posição. Pra cá, pra cá. Então, o 1 vem pro BE e o 2 vai pro BR. A fórmula química vai ser BE, BR2. Se eu te disser para você montar a fórmula do Fe3 mais SO4 2 menos, eita, complicou, hein, professora? Não, compliquei não, amor, não tá entre parênteses, deixa entre parênteses. Então, se você quiser tirar o parênteses, tira o parênteses. Você vai pegar só o número, vai mandar pro outro dono. Tá? Então, aqui vai ficar, ó. Tá entre parênteses? Deixa o parênteses. Fe2, troquei, ó, parênteses, SO4, 3. Certo? Quer mais um? Quero, sempre quis. Mais um, professor. Nossa senhora. Mg, que é 2 mais, com OH, que é 1 menos. E agora? Pega só o número, ignora a carga. 2 para um lado, 1 para o outro. Vai ficar Mg1, parênteses, OH2. E é assim que a gente vai obter a fórmula molecular a partir do íon. Ok, meus amores? Agora sim. Módulo concluído com sucesso. Estudamos como identificar as fórmulas químicas, a eletrônica, que mostra os elétrons, a estrutural, que mostra com tracinho, e a molecular, que indica quais e quantos elementos químicos eu vou obter, e a molecular, como obter ela através do íon, certo? Aprendemos também sobre a ligação metálica, que acontece de metal com metal, a ligação iônica, que acontece de metal com ametal,
E a ligação covalente, que é A metal com A metal. Agora sim, capítulo concluído com sucesso. Fica atento à agenda Edu e a gente se vê na próxima aula. Beijo no coração.